para fazer para Cristo aquilo que até hoje tu não fizestes. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu vou tentar hoje ser o mais objetivo possível. Deus já falou muito através da peça teatral. Deus já ministrou. E o meu medo é começar e nós saímos até meia-noite. Mas eu prometo que nós vamos fazer isso, não. Então, abra a sua Bíblia para nós termos a segunda parte da ministração que nós começamos ontem à noite. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Aqueles que não estiveram aqui ontem à noite, a possibilidade de você procurar ver, não é? Procurando o Face. É isso, não é, irmão? O Face da igreja, não é? Como? No YouTube, pode procurar no Face, no YouTube, não é? Justiça e Paz, que está postado aí. O que nós tratamos ontem à noite e foi muito sério. Mas não dá para nós voltarmos nesse assunto. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Vamos começar lendo do versículo 1 ao versículo 20. E depois estaremos pulando alguns versículos para nós complementarmos as informações. Então, leiamos. Acompanhe bem. Glória a Deus. Amém. Podemos ler? Amém? Glória a Deus. Diz o seguinte: a santíssima palavra do nosso Senhor Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 1 ao 20. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Olha a pergunta. E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo diz: certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todos uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente, por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo:
Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeus, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno diz: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E isto foi notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feito a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Agora, vamos no versículo 23 ao versículo 28. Leamos. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho com C maiúsculo, é Jesus Cristo. Porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais das obras semelhantes, diz: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente que a nossa profissão caia em desgosto, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimada em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo venera a ser destruída. Ouvindo isso, encheram-se de ira. Dos Efésios. Completa de novo, pula do versículo 34, ainda capítulo 19, versículo 34, 35. Continuando. Mas quando conheceram, todos unanimamente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, diz: varões Efésios, qual o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contradito, convém que vos apliqueis e que nada fazeis temporariamente. E assim nós terminamos a leitura. Irmãos, ontem, quem não estava aqui ontem, eu te peço, se você tiver como, procura mesmo no YouTube, ou procura mesmo o Face da igreja, não é? E assista o que foi ministrado ontem. Foi muito sério. Eu repito, não vou ter tempo de voltar sobre esse assunto, então eu tenho que dar continuação. Mas o tema que nós começamos a tratar ontem, que nós vamos dar continuação, é conquistando cidade, derrubando fortalezas de Satanás. Vamos entender, nós fomos chamados, nós fomos vocacionados por Jesus para nós conquistarmos cidades. E a maioria dessas cidades são guardadas pelo próprio diabo. A maioria dessas cidades se tornaram fortalezas de Satanás. E nós não vamos esquecer também uma outra coisa, que quando nós estamos falando de cidade, uma cidade, não é? Ela é
composta de uma inúmera células familiares. Então estamos falando também de nós conquistamos famílias. E quando nós estamos falando de famílias, nós estamos falando também famílias constituídas, compostas por indivíduos, por pessoas. Então, resumindo, na verdade, quando nós estamos tratando a questão de conquista de cidade, nós estamos falando nada menos do que conquistar almas para Jesus. E não tem como nós podemos arrancar essas almas do inferno se nós não se confrontamos com o reino das trevas. E para poder conquistar uma cidade, é importante que a igreja se levante contra o principado, a potestade, os espíritos malignos que amarram, escravizam e cegam aquela cidade. Isto é o nosso papel, confrontar o reino das trevas. A Bíblia diz que o Filho do Homem, Cristo, foi manifesto para isso, para desfazer as obras de Satanás. E Cristo continua o seu ministério através da vida de cada um de nós. Cristo vem se humanizar em nós e Ele vai continuando a obra que Ele começou há 2000 anos atrás. Cada um de nós somos um instrumento poderoso e temível para o reino das trevas. Queridos irmãos, está na hora que a gente tome posição, pelo amor de Deus. A gente não pode olhar uma peça teatral dessa e achar que a gente se divertiu e passou. A gente não pode festejar 4 anos de um ministério e Deus pôs no coração do pastor e de toda a liderança que nós temos esse congresso, esse seminário no qual estamos falando, começando em Jerusalém. E quando nós terminamos tudo isso, o pregador vai embora, todo mundo vai embora e a vida da igreja permanece dessa forma. Não, quando eu falo da vida da igreja, é você, sou eu, são cada um de nós. Não pode mais continuar dessa forma. Temos que tomar posição. Amém, igreja? Eu vou pedir à igreja, por favor, que a gente curve as nossas cabeças e nós vamos mais uma outra vez orar e entregar a palavra ao Senhor. Senhor, estamos tratando de assuntos muito importantes aqui, Deus. Estamos tratando de assuntos que podem mudar o destino da humanidade. Estamos tratando de assuntos que podem mudar a vida amanhã mesmo, ou esta noite, alguém que toma posição de uma família escravizada, de um jovem que está na rua, drogado, de um mendigo descompreendido, mas que na verdade na sua alma grita para que alguém olhe para ele, de uma prostituta que chegou na rua, sem querer essa vida, mas as circunstâncias da vida a empurraram a chegar naquele lugar e na sua alma ela grita por um dia sair daquelas ruas. Estamos decidindo o destino aqui de um traficante que, quem sabe, seus pais eram cristãos e ele começou um dia andando na igreja e por algumas forças do destino hoje está no moro, ou está em algum lugar vendendo drogas e ele sabe que esse caminho é um caminho sem volta, que ele pode morrer a qualquer momento, mas ele não sabe como sair daquela situação. Estamos tratando de assuntos que podem mudar o destino de uma pessoa que está quase tendo uma overdose. E quem sabe que essa pessoa que ouve essa palavra hoje, quando ele vai sair, quando ele estiver no seu carro, ele vai ver uma pessoa na rua deitada. Ela vai abaixar a janela do seu carro e vai colocar em prática, Deus, tudo o que ela está ouvindo hoje. E vai dizer para essa pessoa: estou aqui, o que tu precisas? Deus,
Fala conosco, Deus. Eu preciso mudar. Eu preciso amar mais o meu próximo. Precisamos parar, Senhor, de sermos ouvintes, bons ouvintes, para sermos ótimos praticantes. Espírito Santo, eu te peço que enquanto estiver pregando, que haja uma onda de unção, que não haja um coração que resista, que não haja uma única pessoa que saia da mesma forma que ela entrou, que continue com os mesmos conceitos que ela trouxe aqui nesse templo. Vai, onda de poder, vai, 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 flua, vai, vai transformando mentes, vai. Xanabacalabachere calabarabas. Shure calabassi anturamanachu calabassi. Vai, onda de poder. Eu posso ouvir como quando se joga uma pedra num lago e começa num ponto e daqui a pouco as ondas vão se alargando e vão chegando mais longe. Vai, onda de poder. Vai. Vai, alcança. Alcança. Que não haja uma única pessoa que resista ao teu chamado nesta noite. Senhor, convém que tu me diminuis totalmente e que tu venhas a ser exaltado, para que seja tu e apenas tu que fales com a tua igreja palavra de poder e de autoridade e não palavra de sabedoria humana. É o que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que crê, diga bem alto, amém. Amém. Irmãos, aplauda ele, a glória dele. Glória a Deus. Queridos, o apóstolo Paulo, ele chega nessa cidade chamada Éfeso, e como de costume, quando um discípulo do Senhor Jesus chegava numa cidade, a primeira coisa que ele fazia era procurar encontrar outros discípulos do Senhor Jesus, para ele poder ser hospedado por esses discípulos, e também no intuito de mutuamente fortalecerem a sua fé. E o apóstolo Paulo faz isso. Ele chega em Éfeso, eu creio, tenho certeza disso, numa cidade imponente, uma cidade, na Ásia Menor, não era uma cidade qualquer, uma cidade de um intelectualismo bem conhecido naquela época, uma cidade importante, populosa. Ele começa a perguntar para as pessoas: vocês já ouviram algumas pessoas que adoram o Deus chamado Jesus Cristo, o caminho? E como que era uma cidade de idolatria, e a deusa idolatrada era a deusa Diana, não é? E vários outros deuses, com certeza. As pessoas começam a questioná-lo: mas quem é esse caminho? Quem é esse Jesus? E com certeza que ele fica desesperado. Ele insiste: vocês não conhecem discípulo de Jesus aqui? Aí eu creio que depois de algum tempo procurando alguém, sim, tem um grupo de irmãos aí que se reúnem numa sala ou numa casa, e esses irmãos são todos 12 pessoas, e eles cultuam mesmo esse Deus chamado Jesus Cristo. Mas vou te mostrar o caminho está para lá, e o apóstolo Paulo vai se conduzir, não é, na presença desses irmãos. Ele encontra esses irmãos e ele vai começar a desenvolver uma comunhão com esses irmãos.
vai ficar um tempo com esses irmãos. Agora, eu estou cogitando, estou abrindo asas à minha imaginação, não é? Porque a Bíblia não fala nada, então me dá espaço para isso. O apóstolo Paulo começa a cultuar a Deus com esses irmãos. Passa-se de repente uma semana e ele vê que esses irmãos permanecem no número de 12. Ele permanece aí um mês, o culto está em andamento, eles estão louvando, glorificando, exaltando, e depois de um mês ainda são 12 pessoas. Ele fica ainda mais. Depois de 2, 3, 4 meses, ele começa a perceber que há uma atmosfera esquisita, alguma coisa está incomodando o coração dele. Tinha alguma coisa de errada na forma como esses irmãos estavam cultuando a Deus. Faltava algo naquele lugar. Aí o apóstolo Paulo, incomodado, depois de tanto tempo, ver 12, e um lugar frio, não é? Ele, quem sabe, durante o culto, eles estão adorando, louvando, alguém está para pregar, aí o apóstolo Paulo diz: parem tudo. Esses 12 irmãos ficam congelados, perplexos. Eles perguntam: apóstolo, o que está acontecendo? Eu estou com vocês já faz um tempo, mas tem alguma coisa de errado aqui. O que tem de errado, apóstolo? Agora o apóstolo Paulo faz uma pergunta intrigante. Ele pergunta o seguinte: vocês já receberam o Espírito Santo quando crestes? Mas só que a palavra mais importante aqui, eu vou te convidar a abrir a tua Bíblia em Atos capítulo 19, que faz todo o diferencial nessa pergunta. Atos dos Apóstolos capítulo 19, versículo 2. Vamos lá. Atos dos Apóstolos capítulo 19, versículo 2. A palavra-chave diferencial nessa sua pergunta, eu vou agora frisar daqui a pouco. Vamos lá. Encontramos, igreja? Amém. Olha o que ele diz. Diz-lhes Paulo: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Ele está perguntando para ele: gente, vocês já receberam o Espírito Santo? E esses irmãos, eles falam o seguinte: mas apóstolo, nós nunca tivemos informações nenhum a respeito dessa pessoa chamada Espírito Santo. Quem é Espírito Santo, afinal de contas? Do que tu está falando, apóstolo? Aí nós tratamos ontem que quando o apóstolo Paulo perguntou para eles: recebesse o Espírito Santo quando cresce? Ele não falou, ele não perguntou para eles se vocês receberam o Espírito Santo para salvação. Eu tratei essa questão muito clara ontem, que nós precisamos entender que existe primeiramente receber o Espírito Santo para salvação. Quando nós recebemos ao Senhor Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida, levantamos as nossas mãos, depois que o Evangelho de Cristo impacta a nossa vida, entra na nossa vida, é que nós acreditamos nesse Cristo, levantamos as mãos para Ele, e nós viemos aqui, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos, Romanos capítulo 10, a partir do versículo 9, você vem na frente, aí você faz a tua confissão de fé, você externa aquilo que está dentro de você. Você vai confessando diante da igreja: eu recebo ao Senhor Jesus como o Senhor da minha vida. Eu entrego meu corpo, minha alma, meu espírito ao Senhor Jesus Cristo. Somente Ele o servirei. Você faz aquela confissão de fé. Naquele mesmo momento que você faz aquela confissão de fé, segundo a palavra de Deus, e se você fez genuinamente, de coração aberto, acreditando, naquela mesma hora, a Bíblia diz que a pessoa que faz isso, ele é selado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo sela. E aquele selo do Espírito Santo é nada menos do que uma declaração diante do mundo espiritual de Deus, dizendo: este homem, esta mulher, agora em diante é minha. Esta pessoa me pertence. Ela tem o meu selo, como todo fazendeiro que vai comprar um boi, não é? Quando ele compra o boi, para não ter risco daquele boi ser roubado, o que ele faz?
ele coloca o seu selo, ele marca, e aquele selo dói. Ele sela aquele boi. Para se alguém pegar esse boi, ele reconhece, esse boi é meu, tu roubou esse boi. Então, o crente também é selado por Deus. E ele está dizendo por Satanás, Satanás, a partir de agora, tu não podes mais tocar esse homem. Esse homem, esta mulher, ela é minha. Para você tocar, você tem que ter o meu aval, a minha permissão. E se você tocar, você está roubando. Então você vai se ver comigo. Então toda pessoa que recebe o Senhor Jesus Cristo, ele recebe o selo do Espírito Santo. Segundo, não somente ele recebe o selo do Espírito Santo, ele recebe o penhor do Espírito Santo. E nós explicamos que o penhor do Espírito Santo é como se fosse o Espírito Santo se colocando como garantia. Ele é penhorado, ele é a garantia para que você receba ainda nesse viver, ainda nesta terra, o gozo da alegria da salvação, a herança, o reino, automaticamente é transferido dentro de você. Você não precisa esperar a eternidade para sentir esse gozo. Você já está antecipando isso. Você já sente esse gozo ainda nesta terra. E toda pessoa salva sente uma alegria que não dá para explicar. E essa alegria é nada menos do que o penhor do Espírito Santo. É o reino que está dentro de você. E o reino de Deus, ele não depende de circunstâncias. Ele não depende daquilo que você está vivendo. Ele depende apenas daquilo que Deus está ministrando dentro de você. Então você sente um gozo no meio das tribulações. Você sente um gozo no meio até das enfermidades. Você sente um gozo no meio dos problemas. Você sente um gozo que não é terreno. É um gozo divino, que não é circunstancial. É um gozo que nunca se arranca dentro de você. É a alegria do Espírito Santo, a alegria da salvação. Então, para nós entendermos, a salvação não se pede. A salvação se recebe pela fé em Jesus Cristo. Mas não existe salvação sem a presença do Espírito Santo. Você se lembra Romanos capítulo 8, versículo 9? Mas se esse tal não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Cristo. Então não tem como entrar nos céus sem ter o passaporte da entrada do céu, que é o Espírito Santo. Mas só que esse passaporte você não pede. Esse passaporte que é o Espírito Santo para a salvação, você o recebe na mesma hora que você recebe o Senhor Jesus Cristo. Agora, o batismo no Espírito Santo, receber o Espírito Santo por batismo, ser batizado, esse aqui você tem que pedir. A salvação não se pede, mas o batismo se pede. É isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Ele não está questionando se eles são salvos ou não. O apóstolo Paulo, quando ele diz, vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? O apóstolo Paulo está perguntando para ele, vocês já foram batizados no Espírito Santo? Porque vocês só vão receber o Espírito Santo se vocês pedirem o Espírito Santo. Mas como que eu vou pedir algo que eu não conheço? Como que eu vou pedir algo que eu desconheço? Não tem como. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. Se o batismo no Espírito Santo fosse tão desnecessário na vida de um crente, por que que o apóstolo Paulo perde o seu tempo perguntando para ele, vocês já foram batizados no Espírito Santo? Tem muitos crentes que estão na igreja, que passaram por tantas experiências na igreja, passaram pelas águas, glória a Deus, já se batizaram nas águas, passaram por várias coisas dentro da igreja, mas que não dão importância ao batismo no Espírito Santo. E o apóstolo Paulo aqui está dizendo, está faltando alguma coisa na vossa vida cristã. Vocês são discípulos, você conhece a palavra, vocês pregam a palavra, vocês seguem a Jesus, vocês são pessoas sinceras, mas falta uma experiência que todo crente ainda no seu viver na terra tem que desejar, pedir e receber o batismo no Espírito Santo. Falta isso aqui para vocês. Então eu estou aqui estimulando você que está me ouvindo, ou você que desde ontem está me ouvindo também, mas estou resumindo de novo hoje, a te dizer, não é normal que você se conforme de você não receber o batismo do Espírito Santo.
Não é normal. Não é normal. Todo crente, soldado do Senhor Jesus, precisa receber a virtude do Espírito Santo para ele ser capacitado para realizar uma obra que não é dele, uma obra que é de Deus, uma obra que não depende de força humana, mas que depende do braço de Deus atuando através de você. Todo soldado do Senhor, toda pessoa que entende, eu vou repetir, vou frisar uma palavra dura aqui, toda pessoa que entende que é soldado, porque são muitos que estão na igreja que não entenderam isso não. Nós vimos a cena aqui, tem muitos que estão na igreja que acham que estar na igreja é um estilo de vida. Que é estilo de vida? Eu sou cristão, o meu estilo de vida é o seguinte. Qual é o meu estilo de vida? Eu não sou cauda, eu sou cabeça. Estilo de vida. Meu estilo de vida é: onde eu coloco as mãos, eu tudo conquisto. Onde eu coloco os pés, eu tudo conquisto. Eu sou rico, sou próspero. É estilo de vida. Meu estilo de vida é que eu tenho que receber e comer o melhor dessa terra. É estilo de vida. Eu não aceito a vida que estou vivendo. Eu tenho que usar roupa de marca, eu tenho que usar os melhores produtos. Na minha mesa tem que ter a melhor carne, tem que ter o melhor peixe. Apesar de tudo, eu sou filho de Deus. Então, sou filho de Deus, eu mereço o melhor dessa terra. Estilo de vida. Só que o evangelho é muito além do que estilo de vida. O evangelho é uma conscientização da sua identidade. Toda pessoa que entende o evangelho, ele entende que Deus não o chamou à toa, para apenas Deus se vangloriar através dela, para dizer: olha como que eu mudo a vida dessa pessoa, olha como que eu mudo o seu casamento, olha como que eu mudo os seus filhos, olha como que eu mudo o seu sapato, olha como que eu mudo o seu carro, olha como que eu mudo o seu nível social. O evangelho é muito além do que isso. Eu já passei em lugares, irmãos, por exemplo, na África, onde tem pessoas que passam fome, mas louvam o Senhor. Pessoas que não têm roupa que nós temos, mas louvem ao Senhor. Não tem as casas lindas que nós temos, mas louvem ao Senhor. Às vezes não tem perspectiva de alguma melhora nesta terra, pelas condições que estão vivendo, mas louve ao Senhor. Isto significa que servir a Deus é muito além do que um estilo de vida. Deus não está nem aí com isso. Isso é a verdade que eu vou falar para você hoje. Deus não está nem aí com isso. Deus está vendo muito além. Está na hora dos nossos olhos se abrir e olhar a vida como Cristo vê a vida. Está na hora de nós encararmos o nosso estilo de vida, a nossa maneira de viver, como Cristo encara a vida. Está na hora de nós termos o coração de Cristo, e não mais esse coração que nos foi doado por herança, por cultura, que o mundo nos dê. Nós somos um povo diferente. Somos um povo que tem que ter uma marca, o selo nos faz diferente. As nossas aspirações, os nossos desejos, a nossa maneira de viver é totalmente diferente dessas pessoas ignorantes que não sabem que são presas pelo diabo, por um sistema capitalista, um sistema econômico que faz a sua mente, todos eles andando igual robôs. O evangelho é muito mais do que isso. Por isso que hoje nós temos problemas dentro das nossas igrejas. Por isso que a gente não tem obreiros. Por isso que a gente não vê ninguém vir procurar esses mendigos, essas pessoas para ajudar. Porque parece que nós somos conformados com esse mundo. E a Bíblia diz: não vos conformeis com esse mundo. Mas primeiramente tem que ter a metanoia aqui, a mudança. O evangelho, quando ele vem, ele limpa a nossa mente. Ele nos dá uma outra cultura, a cultura do reino dos céus. Quando o apóstolo Paulo encontra esses homens, ele vê que tem um problema sério que está acontecendo. E ele pergunta para eles: vocês já foram batizados?
Vocês já receberam o Espírito Santo? Vocês já receberam a plenitude do Espírito Santo? E tadinho desses crentes que querem fazer a obra de Deus, eles responderam, mas nós nunca ouvimos que haja Espírito Santo. Aí o apóstolo Paulo faz outra pergunta. Mas peraí, vamos lá, vamos com calma. Vocês foram batizados no quê? Então, e eles falam, nós fomos batizados no batismo de João. E o apóstolo Paulo fala para ele, mas o batismo de João já passou. João foi o último profeta depois de João Batista. Não é mais batismo de João, é batismo em Jesus Cristo. Vocês não conhecem Jesus Cristo? Então eu creio que o apóstolo Paulo, ele demorou um tempo para explicar a pessoa do Senhor Jesus. Depois que eles entenderam a pessoa do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo mergulhou eles nas águas, não é? Eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. E depois que o apóstolo Paulo, não é, passou esse tempo explanando para eles quem é Jesus, a obra redentora de Cristo e a obra também magnífica de libertação que Cristo queria fazer através dele, aí o apóstolo Paulo agora os apresenta o Espírito Santo, dizendo para eles, vocês querem fazer a obra? Eles falaram, sim, nós queremos, mas para você fazer a obra, vocês precisam do batismo. Para você fazer essa obra, vocês precisam de poder, virtude, autoridade. Sabe para quê? Se vocês quiserem confrontar o principado de Éfeso, esse demônio carregado pela deusa Diana, é que nós vamos entender o que esse demônio faz. Para você vencer esse demônio, vocês precisam de poder, de autoridade para derrubar essa fortaleza do diabo e conquistar essa cidade para Deus. Em outras palavras, vocês estão despreparados para você confrontar esse demônio. Batismo no Espírito Santo é uma capacitação para lutar contra o inferno. Achar que a gente pode lutar contra o inferno de qualquer maneira, nós vamos se arranhar. Vamos ser arranhados pelo diabo. Muitas pessoas vão ser feridas nessa batalha. E Jesus Cristo não leva os seus soldados para morrer na batalha. Ele leva os seus soldados para vencer na batalha. Agora, tu pode olhar para mim dizendo, pastor, então se eu estou entendendo logo a mensagem, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me isentar da minha responsabilidade, pastor. Eu vou me esquivar, vou entrar por uma portinha, eu vou fugir. Essa pregação não é para mim, pastor. Resumo. Essa pregação é para o irmão que está à direita, aquele que está à esquerda. Essa pregação é para você, pastor. Essa pregação é para os músicos. Essa pregação é para aquele que tem a carteirinha de missionário. Não é para mim. Vou dizer uma coisa, tu está totalmente equivocado. Essa pregação é para você. Esta palavra é para te despertar. Acorda, tu que dormes. Que tu queres ou não, tu está em guerra. Tu não tem por onde fugir. E menor tu entender que tu está em guerra, mais tu vai ser ferido. E mais tu expõe a tua vida ao perigo. Recebeu a Jesus, já está em guerra. Repita comigo, recebi a Jesus Cristo. Fala alto, recebi a Jesus Cristo como o Senhor da minha vida. Automaticamente me alistei nesta guerra. Tu não tem escolha. Entenda isso, tu não tem escolha. Aí eu perguntei a Deus, por que o apóstolo Paulo percebeu que essa igreja não tinha o mover do Espírito Santo? Aí Deus começou a me ministrar. Eu vou falar muito rápido para nós não ficarmos muito tempo aqui. Deus falou para mim, primeiro, quando o apóstolo Paulo conviveu com aquela igreja, ele percebeu que faltava os dons espirituais. Paulo convive com aqueles irmãos e ele percebe que é um culto frio, um culto sem nenhum movimento do Espírito, um culto no qual não tem nenhuma manifestação de dons espirituais. E os dons espirituais começam a se manifestar somente depois que o Espírito Santo desce com plenitude em algum lugar. Aí Deus falou para mim, filho, sabe por que é importante que uma igreja tenha os dons espirituais? Eu estou falando agora para, sobretudo, os líderes da igreja.
Eu gostaria que os líderes da igreja ficassem bem atentos ao que vou falar. Escuta o que vou dizer, olha para mim. Tu sabes qual a maior crise que a igreja está vivendo hoje? Uma das maiores crises da igreja se chama uma ausência da manifestação plena de todos os dons espirituais na igreja. E nós, quando lemos a Bíblia, nós não prestamos atenção da importância da distribuição dos dons espirituais sobre os membros da igreja. Uma única pessoa não pode carregar sozinha todos os dons espirituais. Porque se ela carregar todos os dons espirituais, ela não vai mais precisar do seu irmão. E a Bíblia mostra que nós somos um corpo, membros do mesmo corpo. Significa o quê? Eu dependo de você, você depende de mim. Eu preciso de você, você precisa de mim. Então, essa distribuição dos dons espirituais tem que ser buscado no meio da igreja. E a igreja começar a entender que Deus vai começar a colocar os dons espirituais sobre a vida de muitas pessoas. Mas esses dons espirituais, eu estou falando algo muito sério, pastor Renato. Mas esses dons espirituais, pastor Renato, nós temos que chorar e nós não podemos se contentar e se conformar enquanto, pastor Renato, no nosso ministério, todos os dons espirituais não aparecerem. Porque enquanto todos os dons ministeriais não aparecerem, a nossa igreja, nosso ministério, ele é vulnerável. Paulo vê a vulnerabilidade daquele ministério. E ele começa a ficar preocupado. Peraí, onde eu estou? Que ministério fraco é esse? Cadê o mover do Espírito Santo? Cadê os dons espirituais? Aí quando nós lemos a Bíblia, nós começamos a entender que os dons espirituais são importantes para a igreja. Por que, pastor Carlos? Porque a igreja, ela é edificada, segundo a Bíblia, pela manifestação dos dons espirituais. Se nós queremos ter um ministério edificado, sólido, numa batalha, nós precisamos, e todos nós precisamos começar a orar, dizendo: Senhor, manda todos os dons espirituais nesse ministério. Manda nessa igreja. Onde está escrito isso? Abra a sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12. Pastor Vavá, pastores, evangelistas, essa mensagem é para abrir nossos olhos como líderes. Escute bem o que Deus vai falar aqui para nós. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 a 11, rapidinho. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Eu vou fazer uma pergunta. Quem já procurou ter informações bem claras a respeito dos dons espirituais? Não levanta a tua mão, mas quem já? Tem muitos na igreja que não procuraram até hoje ter informações acerca dos dons espirituais. E o apóstolo Paulo está dando um conselho à igreja de Corinto: não desejo que vocês sejam ignorantes acerca dos dons espirituais, porque a gente não recebe aquilo que nós não entendemos. Vocês precisam ter informações bem específicas a respeito dos dons espirituais. Por quê? Porque esses dons espirituais é importante para a vossa sobrevivência numa guerra ferrenha espirituais contra Satanás. Vocês precisam entender as armas que Deus vos deu. Como você vai manejar uma arma se você não entender da arma? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. E ainda mais ele continua ainda se aprofundando. Versículo 2: vós bem sabeis que eres gentios levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, a diversidade de dom, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Quem dá os dons espirituais é o Espírito Santo. Quem dá os dons ministeriais é Jesus Cristo. E a diversidade de operações, quem dá diversidade de operação é Deus, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para
o que for útil. Os dons espirituais têm que se manifestar na igreja pela utilidade, não é, dos problemas que aparentam na nossa frente. Precisamos desses dons espirituais. Útil para quê? Útil para o crescimento do reino de Deus. E ele continua falando, vamos lá, rapidinho. Versículo 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, não na mesma pessoa, é distribuído. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. A outro, dom de discernir os espíritos. E a outra, a variedade de línguas. E a outra, a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como... Quem quer ver o seu ministério edificado, levanta a sua mão assim. Coloca a tua mão no teu coração. Fala assim: Senhor, faça de mim um instrumento de edificação desse ministério, para nós marchamos com eficiência, com poder, com autoridade contra o inferno. Fala assim: Senhor, estou te pedindo dons espirituais. Primeira Coríntios capítulo 14, versículo 1 a 5. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1 a 5. Ele diz: segui o amor e procurai. O que ele fala, Valmar? Segui o amor e... Fala alto. E procurai. Segui a Cristo. Ele fala aqui: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Todo crente entendido que é soldado e é membro de um corpo, ele entende que não tem como irmos para essa batalha se nós sermos edificados, fortalecidos, firme, armado. Ele vai começar no seu ânimo, pedir: Deus, me dê dons espirituais, não para mim vai descer, não para aparecer, mas para fortificar a tua igreja. Aí eu te pergunto: você já fez essa oração? Hoje eu quero por essa ministração abalar o inferno. Quero que essa ministração te abra os olhos em coisas que você nunca pensou. Que você comece a entender que Deus quer te usar. Fazendo o que primeiramente? Edificando a igreja local ao qual você faz parte. Repita comigo, bota a tua mão assim: minha vida é necessária para a edificação da igreja local ao qual faço parte. Essa igreja local, edificada através das nossas vidas, vencerá com certeza os principados, as potestades, os espíritos malignos que escravizam, cegam, amarram as almas na cidade. Repita comigo assim: Senhor, conta comigo para conquistar cidade para ti. E ele continua falando aqui em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Ele fala o seguinte: o que profetiza fala aos homens para o quê? Edificação, exortação e consolação. E o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. E o que profetiza edifica a igreja. Ele não está falando edifica o mundo, edifica a igreja. Repita comigo: igreja edificada.
é igreja forte para conquistar uma cidade. Fala para o teu irmão, fala para ele, a pessoa direita e esquerda, esse ministério precisa de você para se edificar. E fala bem para ele, olha nos seus olhos, peça dons espirituais para edificar a igreja. Uma igreja cuja ausência ou a não totalidade da manifestação dos dons espirituais, estou falando sério, não se manifestar, é uma igreja ainda vulnerável. Aí você vai entender porque as nossas igrejas são tão vulneráveis. Porque a gente não se conscientizou ainda dessa realidade. E começar a passar vigília, jejuns, orações e não descansar enquanto a gente não vê dom de cura se manifestar na irmã aqui. Dom de interpretação de língua que é muito raro, não se vê mais. Se manifesta na vida de um irmão aqui. Dom de sabedoria. Dom da fé. Operação Maravilhas. Profecia. Palavra de sabedoria. Palavra de ciência. Revelação. Todos os dons começam a ferver dentro da igreja. E aquela igreja, ela se torna blindada contra a penetração do diabo para impedir que ela avance. Por que nós precisamos dos dons espirituais, pastora Fernanda? Porque os dons espirituais, elas protegem contra a penetração do diabo. Repita comigo, os dons espirituais protegem a igreja local contra a penetração do diabo nesse ministério. Sabe, queridos irmãos, eu falei de dom de interpretação de línguas. Olha o que aconteceu, é muito interessante. Está preparando a mensagem, Deus me lembrou algo muito interessante. Um certo irmão nosso chamado Wagner, na igreja onde nós estamos, ele foi visitar uma igreja. Aliás, ele conhecia já essa igreja, mas foi visitar em Brasília um ministério. Escuta que vou falar para vocês. Pastor, preste atenção. Aí, durante o culto, o tesoureiro da igreja se levantou e começou a orar pela igreja. Começou a orar pela igreja, começou a orar pela igreja. Quando de repente ele começa a falar em línguas. Ele começa a profetizar em língua, falar em língua, falar em língua, falar em língua. E os irmãos, amém, amém, amém. Só que ele estava falando uma língua dialética da África. Quando ele começou a falar em línguas. E tinha um irmão da Angola que entendia esta língua. E você sabe o que ele está falando, esse irmão? Falando em línguas, ele está dizendo: eu roubei o dinheiro da igreja. Ele não sabia, ele está falando em línguas, e ele estava dando todas as diretrizes onde ele colocou o dinheiro que ele roubou da igreja. E aquele irmão angolano ouviu tudo isso e falou: meu Deus, o que está acontecendo? Deus, diz, ele ficou apavorado. O que é isso? Pastor, escuta essa história. Ele sabe o que está falando? Não. Ladrão não se entrega. Não existe isso. O Espírito Santo usou a sua própria boca, a língua, para se entregar. Aí quando terminou ele de falar em línguas, ele se assentou. A igreja, amém, amém. Era aquele irmão no meio da igreja. Aquele sapatinho de fogo, né? Você sabe, né? No meio da igreja. Aí quando terminou o culto, o irmão angolano foi procurar o pastor. Pastor, eu tenho vergonha, mas vou te falar o que aconteceu. Quando o irmão está falando, ele falou uma língua africana. Eu entendo por acaso essa língua. O que ele falou? Aí o irmão começou: pastor, não tem desvio de verbas na igreja? Como tu sabes? Deixa eu terminar. Tu está fazendo
inspeção, procurando, e até hoje não se sabe, e sempre tem nota, você consegue, e tu tá maquiado, mas tu sabe, tem dinheiro desviado. Sim, como você sabe? Pois bem, o tesoureiro acabou de me dizer onde que está. Aí o pastor pegou ele, vamos lá, vamos procurar. Ele sentou com o tesoureiro. E aí, explica para mim, onde você colocou dinheiro? Está em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Pastor, como? Vamos na tua casa. Pegou um grupo de irmãos, os diáconos da igreja, todo mundo, na casa dele. Diz o pastor, o irmão Wagner, que era amigo do pastor, quando eles entraram na casa do tesoureiro, ele estava igual um pimentão. Ele olhou para a esposa. Aí o pastor, vamos, aí o irmão africano, ele me falou onde que está, vamos, chegaram lá, um negócio bem escondido na casa dele, no quarto dele. Irmãos, a quantia que ele havia desviado da igreja, tu não tem noção. A importância que alguém entenda o que está acontecendo. E quantas vezes no nosso meio, Satanás penetra e nós não prestamos atenção. E eu vou te dizer mais uma outra coisa. A gente estava em Brasília, eu vou enfrentar esse assunto. Eu sei que está sendo gravado e não tenho medo de enfrentar isso. A gente estava em Brasília começando o ministério, quando chegou um irmão riquíssimo, cheio de conhecimento bíblico, e o ministério precisando de obreiro. É aquele irmão, pastor, estou à disposição, eu vim dos Estados Unidos, eu entendo muita Bíblia, vou te ajudar. Eu falei, glória a Deus, um obreiro, obrigado Senhor. E eu iria colocar o irmão para trabalhar na igreja. Quando o Senhor Deus me falou, vai fazer uma visita na casa dele. Eu fui fazer uma visita na casa dele, nós estamos comendo. Quando de repente o Espírito Santo fala assim, filho, ele é maçom. Aí eu olhei para ele. Aí o Espírito Santo continua falando, ele é maçom. Ele é maçom. Fala para ele que eu não estou nesse negócio. Aí eu olhei para ele e falei, Marco, o nome dele era Marco. Marco, tu és maçom. Eu falei, como tu sabes? O Espírito Santo falou aqui no meu ouvido, tu é maçom. E na hora que eu falei, a esposa começou a chorar. Começou a chorar. Eu olhei para ele, tu sabe o que é a maçonaria? Ele falou para mim, não pastor, não tem nada a ver. Eu comecei a explicar para ele tudo sobre a maçonaria. Todas as coisas que às vezes as pessoas que entram inocentes não sabem. Que lá na frente o que tem de oculto, os pactos que está sendo feito. Aí o Espírito Santo me falou, filho, faz uma coisa. Ora, porque o nome dele foi entregue a um demônio que está na maçonaria. Tu vai orar por ele, ele vai manifestar um demônio que vai quebrar toda essa casa. Aí eu olhei para ele e falei, vem aqui que eu vou orar por ti. Tu vai ver que tu não vai manifestar esse demônio. Ele me desafiou, pastor Carlos, olhou nos meus olhos falando, coloca as mãos e eu quero ver se eu vou manifestar. Eu falei, não fecha nem os olhos, tu vai manifestar. Eu falei, em nome de Jesus. Uau! Quebrou a casa toda. E eu deixei quebrar. Não segurei. Capeta chutou, move, quebrou tudo, pegou, quebrou. E a esposa, pastor, eu falei, deixa ele quebrar. Quando ele voltasse, ele tem que ver que tudo foi quebrado. Aí quebrou. Quando ele voltou, sai, demônio. Quando saiu, tu viu o que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu? Cadê na minha casa? Capeta chupa cabra. Tu sabe o que ele fez no dia seguinte? Eu ligava no celular dele. O celular dele sempre ocupado. Celular ocupado ou desligado, fora do ar. Ele não atendeu mais para mim, ele não apareceu mais na igreja. O que Deus fez? Deus protegeu a igreja. Se não tiver tido esses dons espirituais, manifeste o dom de discernimento dos espíritos. Sabe o que ia acontecer? Esse camarada iria trabalhar no altar. Iria ser obreiro no altar. E olha a maldição e a vulnerabilidade no meio da igreja. Como que Satanás se infiltra no meio da igreja para fragilizá-la internamente, para não ter força para atuar contra ele externamente. Por isso que a igreja local precisa unanimamente juntar as mãos. Irmãos, a pregação que eu estou fazendo hoje é para abalar o inferno.
E eu sei o tamanho da guerra espiritual que nós estamos travando para ouvir essa mensagem. Eu tenho certeza. Imagina se esse dom não estivesse em vigência no meu ministério. Imagina. Pastores, nós temos que blindar a igreja local. Porque é a igreja local que vai fazer a obra para a seara. Mas como que essa igreja local vai conseguir impactar a seara se ela mesma estiver doente? É isso o problema que hoje nossas igrejas, nossos ministérios estão enfrentando. Precisamos de restauração. Precisamos de entender melhor o que Deus tem para nós. Porque enquanto nós não entendemos, continuaremos ignorantes. E aquilo que Satanás quer é que sejamos uma igreja ignorantes. Precisamos se aprofundar. Repita comigo: Senhor, conta com a minha vida para fortalecer internamente a igreja local, para juntos derrubarmos com eficiência o reino das trevas lá fora e conquistar cidade para ti. Sabe o que os dons espirituais fazem? Os dons espirituais, em vigência, em atuação numa igreja, ele traz o temor no meio da igreja. Uma igreja onde não há mais temor, não há mais obediência aos limites que o Senhor Deus coloca, é uma igreja fraca. É uma igreja fraca, é uma igreja que não faz diferença para Satanás, não dá nem coceira ao diabo. Não faz nem diferença que a gente se apresente, somos o ministério tal. Ele fala, e daí? Que nome bonito. União em Cristo, que nome bonito. E daí? Igreja, justiça, e daí? Igreja, corpo, de repente, cúspide de Jesus, e daí? Porque existe a igreja cúspide de Jesus, viu? E daí? Vocês não fazem coceira para mim? Vocês não me atrapalham? Eu continuo mandando em cidade. Eu continuo amarrando as vidas. Eu vou dizer uma palavra, continua a ter vossos cultinhos dentro de quatro paredes. Continue levantando as mãos. Louvem esse Deus. Glorifique Ele, mas não me atrapalhe. Fico ali entre as quatro paredes, mas por favor, deixa-me trabalhar por fora. Não me atrapalhe. Continue tão fraquinhos como vocês são. Vocês acham que estou forte? Me desculpe. Vocês acham que eu sou tão forte, mas continuo mandando lá fora. Quando os dons espirituais começam a se manifestar de verdade no meio da igreja, um dos primeiros sinais é o temor que é restabelecido no meio daquela igreja. Você quer ver um exemplo? Quando a igreja de Atos dos Apóstolos foi revestida de poder, de autoridade, e os dons espirituais começaram a se manifestar, se movimentar no meio da igreja, a Bíblia diz que em cada alma havia temor. Todas as pessoas da igreja tinham temor, respeito a Deus. Aí Safira e Ananias tentam trazer a capa de Acã no meio da igreja. Mas o temor, ele atrai a santidade. Onde tem um povo que vive em temor de Deus, a santidade é absoluta. E onde a santidade é absoluta, eu vou repetir uma palavra aqui. A santidade, ela é agressiva. Em que sentido? Ela não tolera o pecado entrar. E quando o pecado tenta entrar no meio da congregação, a própria santidade, que é Deus, a santidade da santidade, atraída, provocada no meio da igreja, através da vida de temor das crianças, dos jovens,
dos adolescentes, dos varões, das varoas, dos ministros que estão no altar. Esta santidade que está no meio da igreja, ela mesma se cuida, ela mesma cuida do seu corpo e vai expurgando, vai tirando no meio da igreja o pecado, porque ela sabe que aquele pecado pode impedir o seu mover. Aí Safira e Ananias tentam introduzir o pecado, a própria santidade faz questão de matar esses dois, e a Bíblia diz que depois que Safira e Ananias são enterrados, a Bíblia diz que todos eles nasceu mais temor. E a Bíblia fala uma palavra: aqueles que não eram cristãos, que eram lá fora, tinham grande estima para ele, mas eles não ousavam entrar no meio da igreja enquanto não aceitassem Jesus. Olha como que as nossas igrejas estão ficando banalizadas hoje. Ser cristão hoje se tornou um status. Não mais uma questão de obedecer uma doutrina, mas um status. E nós se conformamos com isso. Nós vemos artistas que chegam, vêm na TV, eu sou cristão, e fazem filme pornôs. Eu sou cristão e sou embaladas. Eu sou cristão e fazem coisa errada, blasfemando o nome do Senhor, e nós aceitamos isso. E depois, para ganhar uma alma, trazer uma alma aqui, por que vou entrar na igreja se vocês são igual a nós, lá no mundo? Quando um ministério, eu estou falando de igreja local, quando o ministério entende que eles são um corpo, e todos eles precisam trabalhar em unidade, trazendo o temor no meio da igreja, a santidade começa a pairar sobre a igreja, e Satanás não consegue penetrar. Satanás tentou penetrar na igreja primitiva através de dois seres, Safira e Ananias. Na mesma hora que ele tentou, pá, aqui tu não entra, aqui tu não tem vez, porque eles entenderam. Eu nunca vou esquecer alguns fatos, porque eu já vivi o que é uma igreja, um ministério onde a santidade ela domina. Quando a gente estava na Costa do Marfim, nosso primeiro ministério, onde eu nasci, na Costa do Marfim, Abidjan, era uma igreja que orava tanto temor. O pastor orava muito. Você tem noção, cada culto era 3 horas de oração domingo antes de começar o culto. Purificação, santificação, chorando. Uma igreja que buscava demais ao Senhor. Uma igreja que o pastor fundamentava tudo na palavra. Ele se preocupava, tem que nascer temor, ao ponto que nunca vou esquecer uma cena um dia. Nós chegamos um domingo, o culto estava em andamento, e aí lá vai todo mundo orando, e o poder começando a se manifestar. Depois começamos a adorar. Quando no meio da adoração o pastor falou: para tudo, Satanás está tentando entrar no nosso meio. Aí todo mundo começou a se olhar. Ele falou: tem 2 jovens que entraram aqui na igreja e que antes de vir se masturbaram em casa, estão aqui. Gente, a gente ficou se olhando assim: o que está acontecendo? E o pastor falou: o culto não vai continuar enquanto esses 2 jovens não aparecerem, para nós expulsarmos o pecado do nosso meio, porque Deus está se nojando desse pecado aqui no nosso meio. Aí sabe o que aconteceu? Uma jovem se levantou, fui na frente, o pastor já sabia, colocou a mão, pum, ela caiu, expulsou o demônio. Segunda pessoa: vem na igreja, vem, sai do teu lugar, vem aqui. Não traz o pecado no nosso meio, vem aqui. Essa segunda pessoa, pastor Carlos, demorou, não vinha. E foi a primeira vez que Deus manifestou um dom espiritual na minha vida. Deus me colocou o nome da moça, que até hoje não esqueço, Rachel, que significa Raquel em português. E Deus colocou a palavra dela, o nome dela na minha boca. E eu gritei: Rachel, viens ici e tire le péché au milieu de l'église. Raquel, vem aqui e tira o pecado do meio da igreja. Ela saiu do meio da multidão, ela veio aqui, o pastor só olhou para ela. Eu sabia. Ele colocou a mão, pum, caiu, expulsou. E o pastor olhou para nós e ele falou: a gente não autoriza e permite o diabo de entrar aqui. Essa revolta está no nosso coração.
Essa revolta está na nossa alma. A gente entende o que é uma igreja local. A gente entende o que é um corpo. A gente entende a nossa responsabilidade. O que Deus está esperando de nós. E tu, a tua responsabilidade nesse corpo. Tu não é sozinho, tu não é isolado. O teu irmão depende de você. O teu irmão precisa de você. Os dons espirituais, ela protege a igreja. Repita comigo: Senhor. Fala alto: Senhor, eu quero ser, a partir de hoje, um instrumento para a edificação do ministério da minha igreja local, através da minha vida santa. Fala alto: santa. Fala a teu irmão, bota bem a direita e a esquerda. Fala: a responsabilidade é nossa para fortalecer o nosso ministério, e assim podemos vencer Satanás lá fora. Fala para ele: santifica-te. Sabe o que vai acontecer depois dessa ministração? Eu vou te dizer. Aquela pessoa que essa ministração vai entrar como fogo dentro dela, vai queimar, e que está com uma vida torta, hoje, ele vai dizer: não vou ser responsável para fragilizar o ministério. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou confessar os meus pecados. Vou me arrepender. Eu vou edificar esse corpo. Eu sou importante nesse corpo. Mas agora aquele que não entende, pastor Carlos, vai continuar com essa vidinha de pecado. E abrindo a brecha para o diabo entrar. Repita: igreja local. Forte. Santa. É uma igreja blindada. Forte. E que marcha contra o inimigo. E onde ele chega, Satanás tem que bater em retirada. Por favor, levanta a tua mão sobre Campo Grande. Sim, levanta a tua mão. Fala bem alto: Campo Grande, nos aguarde. Nós vamos te ganhar para Cristo. Agora fala alto: principado, potestade, que amarram, acorrentam, Campo Grande, nos aguarde. Nós vamos te arrancar dessa cidade. Essa cidade é do Senhor. Aplauda o Senhor. O que os dons espirituais fazem? Os dons espirituais edifica a igreja protegendo ela, edifica a igreja trazendo temor, edifica a igreja, em último, trazendo crescimento. Quando eu falo de crescimento, estou falando agora de crescimento até numérico. Uma igreja forte é também uma igreja onde tem um número de pessoas, todos eles em unidade. Maior for o número de pessoas, maior vai ser viabilizado os projetos missionários. Maior vão fazer projetos grandes e vamos chegar lá. Tem muita gente que tem esse hábito: não, nós não precisamos que a igreja cresça. Irmãos, a gente quer, quando a gente abre o nosso negócio, a gente quer que o negócio cresça. Tudo que a gente faz na vida, a gente quer que cresça. Mas a obra de Deus, a gente não está preocupado que cresça. Tem algo de errado. A gente chega na igreja, pastor Carlos, pastor Fernando, sempre é o mesmo rosto na igreja. Nós se tornamos um clube social. E eu repito, clube social. A gente não está preocupado quando passa um mês, 2 meses e não tem uma cara nova. Eu não estou falando de um crente pula galho,
Porque isso aqui não é crescimento saudável. A igreja vai se estruturando, a igreja vai ficar bonita, um louvor abençoado. Eu alertei até essa igreja, porque Deus me mostrou, está gravado, falei como espírito profeta, que Deus me mostrou que essa igreja vai se tornar uma igreja muito grande, no sentido, em número. Não vai demorar muito tempo. Vocês vão ter uma preocupação muito grande, onde nós vamos alargar esse templo. Não vai demorar muito tempo. Sair daqui até o final do ano, eu vou querer conversar com o pastor e vai dizer, está se cumprindo. Onde nós vamos alargar? O que nós vamos fazer? Mas só que crescimento em número, se não for de almas recém-convertidas, não é crescimento saudável. Aí começa um crescimento de crente que pula de galho em galho. Aqueles crentes que nunca são satisfeitos nas suas igrejas. Aquele crente que não tem origem, não tem identidade no ministério, não tem raiz no ministério. Começa aqui, uma diz a vez, estou indo pastor, muito obrigado, aleluia, tu é bom, tá? Deus te ama. E vai embora. Aí daqui a pouco chega no outro ministério. Quando você chega no ministério no início, é tudo bonito, irmão. Tudo novo, tudo que é novo é bonito. Mas depois, quando você vive lá, ali, você vê os problemas, você vê as lutas, vê as dificuldades. Aí depois tu vai ficar ou tu vai embora? Esses crentes pula-galhos nunca ficam para resolver problema. Eles vão pam. Sempre de um galho, outro galho. É aquilo que eu já falei para vocês no Rio, a gente chama de crente chimpanzé, gorila, macaco, macaquice, nunca fica em algum lugar, sempre está insatisfeito. Mas quando isso acontecer, a pergunta que temos que fazer, como que nós estamos crescendo? Agora, eu falei, os dons espirituais, ele traz crescimento numérico. Como? Leia a Bíblia, João capítulo 4, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana. A Bíblia diz que a mulher samaritana está no poço de Jacó. Jesus chega, conversa com essa mulher. Depois que Jesus termina de conversar com essa mulher, Jesus pergunta para ele, cadê o teu marido? Ela fala, eu não tenho marido. E Jesus fala, tu falaste bem, porque tu tivesse 5 maridos, e aquele que está contigo agora não é nem o teu marido. E aquela mulher na mesma hora, o dom espiritual de Jesus a impressiona. O que ela fala? Vejo que tu és profeta. Depois que ela viu isso, ela começou a levar a sério a conversa. Aí depois que ela viu que ele é profeta, ela vai na cidade do samaritano. Ela fala, gente, tem alguém com dom de profecia, dom de revelação. Está todo mundo com problema aqui. Ele revela, ele resolve. E um bando de pessoas com problema, interessado em resolver os seus problemas, correm para Jesus através do testemunho da mulher. Eles chegam a Jesus, Jesus vê ele, leva Jesus na cidade do samaritano. Jesus fica um dia na cidade do samaritano. E depois que Jesus termina de ficar na cidade do samaritano, há uma palavra no último versículo ali que fala o seguinte. Eles falam o seguinte, Jesus, nós chegamos a ti através do testemunho dela. Chegamos a ti atraído pelo teu dom. Mas depois que nós te ouvimos, nós estamos crendo em ti pela tua palavra. Em outras palavras, grave o que eu vou dizer. Sabe o que é o dom espiritual? O dom espiritual é uma rede que é lançada no mundo para apanhar todo tipo de peixe. Ele atrai os peixes. Aí quando os peixes chegam nas mãos do Senhor, Ele mesmo começa a separar. Esse aqui fica, esse aqui não fica, esse aqui fica, esse aqui é bom, esse aqui não é bom. Mas o dom espiritual atrai pessoas dentro da igreja. Imagina quantas pessoas estão doentes dentro da igreja. E se tiver pastor Renato, um dom de operação de maravilha nessa igreja que se espalha em todo o Campo Grande. Tu imagina o que vai acontecer aqui? Vai vir gente aqui com bico de papagaio, tudo com aqui canto. Tu tá vindo para quê? Aqui tem dom de cura, né? Sim, eu vim. Eu larguei o catecismo, eu larguei a Umbanda, porque são um bando de mentirosos. Nada está acontecendo. Mas estão me falando que aqui até a coluna fica reta. Entra, mulher. Ela senta. Lá vem outro, com a sua família toda destruída. Irmã, o que está vindo fazendo aqui? Qual é o teu nome? Meu nome é Maria. Me falaram que aqui tem um dom, tem uma pessoa que tem um dom de sabedoria, que sabe resolver, aconselhar casais. Eu vim aqui atraído por esse dom. Tu quer resolver o teu problema de casamento? Entra. A pessoa entra na igreja, interessada nos dons espirituais, mas depois o pastor sabe disso. O pastor começa a pregar Cristo. Ele prega Cristo. Ele prega Cristo. Ele entra na igreja interessado em resolver o seu problema, mas daqui um mês ele ouve tanto a palavra
que ele fica se apaixonando por Cristo e ele esquece que ele chegou a Cristo por causa do problema. E um dia, ainda com seus problemas, o pastor pergunta para ele: tem alguém que quer receber a Jesus? Ele levanta a sua mão: eu quero Jesus! E a rede foi lançada e o peixe chegou na mão do Senhor. Quem entende, dá glória a Deus. Repita comigo: eu sou uma rede na mão do Senhor para atrair os peixes no meu ministério, na minha igreja local, para o meu pastor apacentar com sabedoria. Olha para Deus e fala: Senhor, dê-me dons espirituais. Quem está entendendo a mensagem da glória? Paulo olha aquele ministério. É um ministério sem movimento do Espírito Santo. Irmãos, você sabe que eu gostaria de continuar, mas o Espírito Santo não me manda continuar. Estou lutando aqui contra a minha natureza de querer ir até o fim da mensagem. Falta 2 pontos. O Espírito Santo fala para mim: para, porque eu quero dar dons. Para, não triture, não vai além, senão não vai dar certo, filho. Eu quero fortalecer, blindar essa igreja local. Eu estou preparando ela para marchar contra o Campo Grande. Esse 4º ano desse ministério, eu vou selar. Para. Ontem eu batizei no Espírito. Tem pessoas pela primeira vez choraram para ser batizadas no Espírito Santo. Eu quero continuar hoje. Para. Eu quero fazer uma oração para a igreja. E a oração que eu quero fazer para a igreja hoje: quem entendeu a mensagem e decidiu atender ao propósito da mensagem, se colocando na disposição, se colocando na mão de Deus, para Ele edificar a sua igreja local, através da manifestação do poder, da autoridade, dos dons espirituais, do temor, da santidade, para fazer com que o ministério ao qual ele faz parte marche para vencer. E ele entendeu: eu sou importante, eu colaboro para que isto aconteça. Não vou olhar o meu irmão, mas eu vou fazer a minha parte. Quem entendeu hoje essa mensagem, levanta e pula e dá glória a Deus. Se levanta. Satanás, se prepare. Eu vou chamar, por favor, os músicos, adoradores. Sabe o que nós vamos fazer agora? Vamos chamar o Espírito Santo. Quem ainda não está batizado no Espírito Santo, entendeu que não é algo que tem que se encarar assim, não tem que dar, entendeu que tem que dar importância, e hoje quer ser batizado no Espírito Santo, sai do teu lugar, vem aqui na frente.